Ora bem, então, boa tarde e agradeço a presença de todas estas almas portuguesas que no dia de Portugal convergiram para este local, atraídas pelo título de Iniciação à Tradição Espiritual Portuguesa. Esta expressão tradição espiritual portuguesa e antecedida por iniciação colocam-nos numa dimensão de uma transmissão. Tradício significa uma transmissão, é uma transmissão que vai sendo passada, seja por palavra, seja por monumentos, seja por músicas, seja pelo próprio sangue. Portanto, há muitas formas de se fazer uma transmissão espiritual, da que geralmente a ideia de iniciação nos últimos tempos acabou por ser muito subsumida na ideia de que tem que haver um ritual que obedece a certo tipo de fórmulas em que é transmitido um determinado tipo de conhecimento, e estamos a pensar, seja nos rituais mais antigos de iniciação, por exemplo, numa ordem templária, ou mais tarde na maçonaria. Mas, de facto, a palavra iniciação é uma palavra que vem do latim initium e significa começar. Nós estamos a começar qualquer coisa. E o caminho espiritual tem que ter certos momentos em que nós somos, de alguma forma, iniciados por outras pessoas, ou por outros livros, ou por outras circunstâncias que podem ou não provocar uma ligação, seja com os planos interiores, seja com determinadas forças internas nossas e que nos vão tornando iniciados. Quando eu falo aqui de iniciação na tradição espiritual portuguesa, o que é que eu com isto quero, sobretudo? Primeiro, mostrar que existe uma tradição espiritual portuguesa importante, mostrar alguns dos seus elos, ou seres e momentos, e o que eu chamo também de psicomorfismos, ou seja, certo tipo de pensamentos ou formas psíquicas que modelaram, que deram origem a certas formas. Certas formas que podem ser desde as roupas, à orivesaria, à crença na vida depois da morte, ou na comunhão com os antepassados, ou nas comidas. Tudo isso é gerido por uma espécie de energia, um campo unificado de energia-consciência. E esse campo unificado de energia-consciência, outrora, chamava-se a alma do mundo, ou também a grande alma portuguesa. Ou ainda, e eu aqui vou usar uma expressão que corresponde aos nossos dias de hoje, existe um campo unificado de energia-consciência. Existe, em termos científicos, está cada vez mais comprovado que todas as nossas mentes estão em comunhão a certos níveis. Ainda que depois haja vários níveis que nos separam, de facto, a telepatia, as sincronias, os pressentimentos, tudo isso existe, e ao longo dos séculos houve muitos seres que aqui em Portugal tiveram essas experiências e tentaram aprofundar. Eu estou-me a lembrar de um ser importante na tradição espiritual portuguesa, Frei Antero de Quental, que por volta de 1880 e pouco escrevem uma carta, um tal Círilo Machado, que depois já vir a ser um general e um diplomata, a pedir-lhe informações sobre o magnetismo. E o Antero de Quental explica que ele viu fazerem experiências, tanto, e dá os nomes de um padre Chaves e de um tal deputado Sárrio, como ele também teve vários pressentimentos, assistiu a uma mulher que tinha lucidez magnética,
que tinha uma capacidade de visão, usa toda essa expressão, mas como é que isso se realiza, não sabemos ainda. Mas que não há dúvida que existe, existe. E isto é o Antero de Quental, que no fim da sua vida, uns meses antes de partir para o além, escreveu as Tendências Gerais da Filosofia Portuguesa, em que ele tentou também chegar a uma consciencialização maior da existência desse espírito universal, desse campo energético e de informação e de consciência, que hoje em dia a ciência está cada vez mais consciente disso. Eu aqui há uns anos estive no Porto, naqueles colóquios de Biala, a falar com o Dean Radin, que é um cientista reconhecido e que está em algumas organizações e que publicou mesmo um livro já traduzido em português que se chama O Emaranhamento das Mentes, em que ele mostra como há uma série de estudos que provam que, de facto, há uma comunicação muito grande. Esta consciência foi partilhada também por um homem que se considerou, de certa forma, um discípulo do Antero de Quental, que foi o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa publicou, e eu publiquei pela primeira vez essa carta, que não tinha sido publicada porque não estava assinada por ele, porque até era uma carta que estava no espólio e estava manuscrito, mas ele assinou com OS. E as pessoas não avançaram com essa carta. E fui eu que a publiquei pela primeira vez. Publiquei mesmo um livrinho baseado nessa carta e noutras, que é chamada A Grande Alma Portuguesa. É uma carta que ele escreve a um conde Kaiserling, que era um certo mestre de pedagogia e de espiritualidade, que tinha o seu centro em Darmstadt e que tinha viajado pelo mundo e que tinha escrito um livro chamado Análise Espectral da Europa, onde, depois de ter vindo aqui a Portugal, se referiu com algum desdém a certos aspectos de Portugal. Ou seja, ele dizia que nós tínhamos sido muito bons na época de descobrimentos, mas que hoje em dia continuávamos a viver disso e que não tínhamos já grande qualidade. E então, o Fernando Pessoa, que provavelmente assistiu às 3 conferências que ele fez cá, uma delas na Academia das Ciências, outra no Porto, onde esteve o Leonardo de Coimbra, o professor Santana Dionísio, publicou aquele livro, também me falou disso. Então o Fernando Pessoa não gostou e escreveu-lhe uma carta, essa tal carta ao Conde Kaiserland, onde ele diz que o Sr. Conde veio a Portugal, mas só viu 2 aspectos da alma portuguesa. Viu o aspecto exterior, geográfico, um céu azul lindo, que reflete o mar, e depois viu o mundo político e social e intelectual, que é um mundo que copia basicamente a Europa e a França. Mas a verdadeira essência, a grande alma portuguesa, escapou-lhe. Essa grande alma portuguesa é a herdeira dos mistérios da antiga Grécia e passou, ao longo dos séculos, até se manifestar em Dom Dinis e as Cantigas de Amigo, e depois tem um movimento forte nessa época, um bocadinho antes até, que é os Templários. Depois tem, então, os descobrimentos, que é o que eles chamam o segundo movimento dessa grande alma portuguesa, e prevê, para um futuro, que ele chega a dizer uma data, bastante mais para a frente, em que Portugal conquistará the no man's land, essa terra entre ninguém, e estabelecerá o contacto com o mundo espiritual, ou com os deuses, ou com os espíritos. E ele estava aqui a afirmar de novo a existência de uma grande alma portuguesa e, portanto, uma continuidade de seres espirituais que se manifestaram ao longo dos séculos e que continuam, de certa forma, a manifestar-se a partir do mundo espiritual. O Fernando Pessoa era uma pessoa que desenvolveu muito o ocultismo, a espiritualidade e afirma, mais de uma vez, a sua crença na possibilidade da reencarnação e, sem dúvida nenhuma, a existência da vida depois da morte. Isso ele não tem qualquer dúvida e praticou mesmo durante algum tempo umas tentativas de escritas automáticas. E mesmo depois de ter deixado isso, a certa altura ele achou que não era indicado, mas mesmo assim eu encontrei alguns textos, já dos últimos anos, etc., em que ele escreve assim a lemniscata do infinito.
e uma frase pequena ou qualquer coisa, e que é uma indicação de que ele recebeu aquilo por inspiração da parte de cima. E tem, então, uma pesquisa grande, de certa forma, numa tradição espiritual portuguesa, que ele vai afunilar um pouco, como ele falou, o tal Quinto Império, nas profecias, mas também na parte templária. E vai mesmo procurar, quanto a mim, reativar uma ordem espiritual de Portugal que teria o nome ou da Ordem Templária de Portugal ou Ordem de Cristo de Portugal. Há textos em que ele escreve OTP, OCP, e nesses textos ele escreveu alguns rituais, escreveu as condições de iniciação, escreveu os testes que se passavam e procurava fazer uma ligação com a parte factual histórica, nomeadamente com os templários. Eu recentemente estive também em Tomar a apresentar um livro e uma exposição de pintura da mensagem ilustrada por cerca de 30 artistas, e ali até pela primeira vez revelei que o Fernando Pessoa tinha estado em Tomar, uma coisa que não se sabe, mas que ele esteve lá no convento de Tomar, está escrito num papel, e que levou até esse ponto a sua aspiração de ligação aos templários. Sabemos também que no seu último testamento, a 30 de março de 1935, a carta autobiográfica, ele termina definindo-se como um cristão gnóstico, fiel à tradição secreta do cristianismo, entre parênteses, que tem a ver com a tradição secreta de Israel, que é a Cabala, e com a tradição gnóstica. E depois a posição iniciática afirma iniciado nos 3 graus menores da aparentemente distinta Ordem Templária de Portugal. E termina mesmo, no fim, ter sempre presente a morte do mestre Jean-Jacques de Molay e combater sempre os seus 3 asceticismos: fanatismo, a ambição e a ignorância. Mas ele estuda bastante estes 3 assassinos, os 3 inimigos da alma, vai buscar a tradição cristã também que falava no o mundo, a carne e o diabo, que eram as 3 formas com que o ser humano perde a sua ligação com o espírito ou com o templo. Isto, o que é que significa o mundo, a carne e o diabo? O mundo é a dispersão posterior, constante. A carne é o desejo de si, da satisfação em si, e o diabo é o desejo de mais que si. É o orgulho, é a ambição, algo que na tradição grega se chamava hybris ou rubris, que era realmente a ambição desmedida e que, de certa forma, em certos seres acontece, e vemos como caem politicamente ou mesmo ao nível do ocultismo. Há um fragmento do espólio que também não foi ainda, se não me engano, eu fiz uma referência, mas não foi muito trabalhado também, que o Fernando Pessoa escreve quando o Aleister Crowley, que não sei se conhecem, mas foi um mago muito importante inglês que vem cá a Portugal e que tem contactos grandes com o Fernando Pessoa e com o Raul Leal, e inicia o Raul Leal, que é um amigo de Fernando Pessoa. Não sabemos o que é que ele fez com o Fernando Pessoa, mas o Fernando Pessoa escreveu num espóliozinho: Aleister Crowley, non-bending the knees in front of God, igual Black Magic. Não dobrar os joelhos perante Deus, magia negra. E, portanto, o Fernando Pessoa é um dos seres que vai tentar fazer estas 3 linhas, uma linha de tentar saber o que é a tradição espiritual portuguesa, e quando ele volta da África do Sul, ele escreve 2 cartas a Sampaio Bruno. Sampaio Bruno é um dos elos da tradição espiritual portuguesa, porque tinha publicado um livro chamado O Encoberto, um livro importante em que falava um pouco já de uma tradição e de uma vinda
o Messias, com alguns conhecimentos ocultistas. Mais tarde, depois de ter morrido, João Serrão publicou um livro bastante interessante e importante sobre a tradição espiritual portuguesa, que chama-se Os Cavaleiros do Amor, que foi publicado na livraria Guimarães, onde estão alguns ensaios em que Sampaio Bruno tenta mostrar que houve, ao longo dos séculos, alguns seres que tentaram aprofundar mais a espiritualidade e a missão de Portugal, não tão condicionada pela Igreja e, sobretudo, pela entrada da Inquisição. Como sabem, a Inquisição foi bastante fatal para uma plenitude de desabrochamento espiritual que estava a acontecer na história de Portugal. É um momento bastante grave que se passa, esse, quando começa a haver, julgo eu que é em 1534, ou 1500 e pouco próximo disso, o primeiro auto de fé, e em 1547 o primeiro índice de livros proibidos. E isso vai ser algo que vai limitar a tradição espiritual portuguesa. A tradição espiritual portuguesa vai ser obrigada a obedecer a certos parâmetros e vai, de certa forma, ter algumas consequências também num dos aspectos mais importantes da tradição espiritual portuguesa e da sua missão, que era a sua capacidade de universalidade. Os descobrimentos, os templários já tinham sido seres que tinham tido uma missão de universalidade, que tinham dialogado com os drusos, com os assassinos, com os saladinos, com os judeus, com os cristianismos do Oriente. Tinham conseguido tentar fazer isso e foram depois, por várias razões, foram destruídos. E os portugueses, quando iniciaram os descobrimentos, eles estavam bastante mais abertos. É só com o começo da Inquisição que começam a ser destruídos, por exemplo, os templos na Índia. Até lá não eram destruídos. Portanto, havia, os portugueses estavam lá. O Vasco da Gama, quando chega, adora um templo hindu. É claro que ele não sabe se é Nossa Senhora, se não é. Há uns que se riem até daquilo, que acham que aquilo que é uma Nossa Senhora muito esquisita, porque se calhar, provavelmente, podia ser até a deusa Kali, que é uma deusa terrível de aspecto, mas houve realmente uma abertura maior e esse aspecto, de certa forma, unilateral, foi fatal. Foi fatal. É claro que não é uma coisa exclusivamente portuguesa. Nós sabemos que a Inquisição em Espanha foi também muito grande, a Itália também foi, parte da Igreja Católica de Roma, em parte por reação também à Reforma. E a Reforma foi também um movimento grave. A Contra-Reforma e a repressão da Reforma foram também graves na tradição espiritual portuguesa. Porque um dos elos importantes dessa tradição tinha sido, por exemplo, Damião de Góis. E Damião de Góis acabou por ser denunciado 3 vezes por um dos fundadores dos jesuítas, até que ele acabou por ser preso e acabou por estar detido na Inquisição, e a morte dele ainda é suspeita. E Damião de Góis tinha sido o feitor em Flandres, tinha trazido vários quadros importantes. Crê-se mesmo que o Dürer, que está lá, São Jerónimo de Dürer, foi trazido, que está no Museu Nacional da Arte Antiga, foi trazido pelo Damião de Góis, e houve, portanto, ali um quebrar de uma certa missão mais universalista de Portugal. É evidente que houve grandes mestres jesuítas que conseguiram fazer uma ligação entre o Ocidente e o Oriente. Sobretudo São Francisco Xavier teve grandes diálogos com os monges budistas, diálogos muito bons, sobretudo com o mestre deles, mas depois os portugueses de novo começaram a ser demasiado impositivos, começaram a querer controlar, a converter demasiado, a fechar, e houve uma revolta e os portugueses acabaram por ter que ser expulsos do Japão e perderem isso. De qualquer forma,
não se perdeu, porque houve um intrusamento muito grande, e alguns séculos depois nós tivemos um mestre também da tradição espiritual portuguesa, que foi o Venceslau de Moraes. O Venceslau de Moraes foi viver para o Japão, e viveu lá cerca de 30 anos, casou-se com duas japonesas, primeiro morreu a primeira, depois casou-se com a sobrinha dela, e ali viveu, e os livros dele são de uma altíssima sabedoria, de comunhão entre a alma portuguesa e a alma oriental, e trazendo-a. Este é um dos aspectos, quanto a mim, quando se fala no Quinto Império, que o nosso Quinto Império, e o próprio Fernando Pessoa fala disso, não é? O Quinto Império, ele fala a certa altura que é a reunião do corpo fragmentado de Osíris, das partes dispersas de todas as religiões numa só religião. E é importante nós termos esta visão mais dialogante e mais a um nível de igualdade, de coração para coração e de tradição para tradição com as outras tradições. Não pensamos que somos nós só que temos o Quinto Império. A expressão de Quinto Império, os ingleses têm muito de Fifth Monarchy, portanto, a pessoa tem lá alguns textos que leu primeiro, de começar com as coisas do Quinto Império, da Quinta Monarquia também, e os outros povos, os russos, os franceses, todos eles têm também aspirações de, no fundo, hoje encontramos a caricatura disso nos Estados Unidos da América, não é? Que é o imperialismo, realmente, é o império mais dominante, e é um império sem qualquer tipo de valores, senão os dos interesses monetários, e que acabam depois por ser uma antítese da palavra império, não é? Que nós tínhamos aqui sagrada, e esse sim é um dos aspectos mais importantes da tradição espiritual portuguesa, que era o culto do Espírito Santo. O culto do Espírito Santo, que nós sabemos, foi apoiado, de certa forma, ainda pelos Templários e depois bastante pela Ordem de Cristo, e sobretudo, realmente também no princípio, pela Rainha Santa Isabel, não é? E que vai projetar os seres para uma época em que poderiam encontrar uma ligação direta com o mundo espiritual e com a fraternidade e com a divindade. Não sei se têm percepção disso, mas realmente o culto do Espírito Santo, que depois passou sobretudo para os Açores, aqui em Portugal ficam uns restinhos aqui e acolá, não é? Ali a igreja ali a Tomar, a festa dos tabuleiros, o Penedo em Sintra, e alguns outros sítios, mas na sua origem nasce a partir dos franciscanos espirituais, que são os portadores de uma mensagem de um homem chamado Joaquim de Fiora, que foi um frade calabrês que teve uma visão, uma compreensão de que a humanidade passava por 3 fases. Tinha passado primeiro pela fase do Pai, até à vinda de Jesus. Com Jesus começou a fase do Filho, e naquela altura, por volta de 1260, estava-se a entrar na era do Espírito Santo. E essa era do Espírito Santo caracterizar-se-ia por uma ligação direta dos seres com a divindade, com o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo fluiria mais, como nós sabemos também, que aconteceu naquele momento chave do aparecimento do Espírito Santo dos Evangelhos, quando os discípulos estão reunidos com a Nossa Senhora e, de repente, há um momento de iluminação coletiva ou de intensificação energética coletiva. E sabemos que as missas e as primeiras reuniões não têm nada a ver com o que se tornou depois a missa e as reuniões, não é? Naquela altura qualquer pessoa podia falar, havia mulheres que ainda foram sacerdotisas, e depois tudo isso acabou por ser mais controlado, porque realmente essa inspiração direta pelo Espírito muitas vezes podia ser, de certa forma, perturbadora de certo tipo de estruturas e ordens. Este culto do Espírito Santo acabou por ser protegido por essas forças, mas acabou por sair para os Açores e para o Brasil, onde realmente se desenvolveu bastante. Um dos mestres da tradição espiritual, ou um dos elos
da tradição espiritual portuguesa importante vai ser o Agostinho da Silva. E o Agostinho da Silva, como esteve no Brasil, como andou também por todo o mundo, e como foi amigo de um historiador muito importante, que foi o Jaime Cortesão, que tinha feito um trabalho muito importante sobre a história de Portugal e dos descobrimentos, onde tinha enaltecido bastante o papel dos franciscanos. Ele considerava que a base dos descobrimentos e da tradição espiritual portuguesa eram duas forças especiais. Era o amor da natureza e da fraternidade franciscana e o espírito de cavalaria e de coragem, e de esforço, e de guerra, e de noção de pátria dos cavaleiros. E, portanto, tinham sido essas as duas forças que tinham feito os descobrimentos portugueses. E o Agostinho da Silva casou com uma filha até do Jaime Cortesão, e que o conheceu. Jaime Cortesão, que era realmente um homem da revista Águia, que é uma revista muito importante também na tradição espiritual portuguesa, que é uma revista que surge por volta de 1910 no Porto, e onde colaboram o Leonardo de Coimbra, o Sampaio Bruno, Jaime Cortesão, Teixeira de Pascoais, Augusto Casimiro, uma série de escritores importantes e que tentam fazer renascer Portugal. O Fernando Pessoa começou a sua colaboração na revista Águia. Foi aí que ele teve a tal intuição extraordinária de profetizar, ao fim de 3 artigos de uma análise sociológica da literatura portuguesa, a vinda de um super Camões, que ele prova que tudo estava, e de facto o Fernando Pessoa foi um super Camões. Não é? E o Fernando Pessoa, apesar de ser um astrólogo e não ter acertado exatamente no ano da sua morte, fez várias tentativas, andou lá próximo, mas em algumas coisas acertou, e nomeadamente, se nós formos ver a mensagem, o Nuno Alves Pereira já é São Portugal, já está feito santo naquela altura. A canonização dele só veio nos nossos dias, mas o Fernando Pessoa já tem, pela sua aspiração a Portugal, ao amor a Portugal e ao estudo dessas várias personagens e desses vários seres, ele consegue, nesse livro da mensagem, tornar verdadeiramente um breviário mágico. É um livro de grande condensação de energias espirituais, de energias esotéricas. Quem conseguir ler aquilo com meditação e com profundidade tem ali formas de trabalhar a sua ligação, seja com os mestres, com os heróis, seja com o seu próprio nível espiritual e com a grande alma portuguesa. Este culto do Espírito Santo, então, que o Agostinho da Silva vai desenvolver, vai ser, de certa forma, bastante, vamos lá, trabalhado de formas muito originais. Pronto, o Agostinho da Silva aí, claramente, é quem em Portugal trabalhou melhor a tradição do Espírito Santo, não há qualquer dúvida, porque ao longo de muitos anos foi escrevendo, foi fazendo palestras, foi escrevendo cartas para os amigos, andou no Brasil, andou com isto e naquilo, e tem uma grande percepção de que realmente o culto do Espírito Santo é o culto da inocência, da poesia, da criança à